Desde tempos antigos, os integrantes das Forças Armadas brasileiras enfrentam insatisfações recorrentes com seus vencimentos. Um estudo recente publicado na revista Sociedade Militar intitulado "A remuneração dos militares era mais vantajosa durante o regime militar de 1964 a 1985", demonstra que o chamado milagre econômico daquele período não se refletiu nos contra-cheques dos militares. Na verdade, o governo da época adotou uma estratégia deliberada de contenção salarial como forma de controlar a inflação e sustentar o crescimento econômico. Com o término do regime militar e a redemocratização, uma sequência de planos econômicos e políticas de remuneração foi implementada, mas todas contribuíram para desgastar o poder aquisitivo dos militares. Desde o governo Sarney até o mandato de Bolsonaro, o país enfrentou períodos de hiperinflação e instabilidade financeira, com medidas que congelaram ou restringiram os reajustes salariais. Um exemplo marcante foi o gatilho salarial, mecanismo criado no Plano Cruzado em 1986 para corrigir automaticamente os salários quando a inflação ultrapassasse 20%. No entanto, esse instrumento foi abolido em planos posteriores, como o Plano Verão de 1989, afetando não apenas os militares, mas toda a classe trabalhadora. Para entender melhor a situação atual, é importante analisar como a remuneração dos militares evoluiu nas décadas anteriores. O Plano Cruzado, por exemplo, estabeleceu um congelamento de preços e salários, introduzindo o gatilho salarial como uma proteção contra a inflação elevada. Contudo, planos subsequentes como o Bresser e o Verão eliminaram esse mecanismo e promoveram novas trocas de moeda, o que acelerou a perda do valor real dos salários. A hiperinflação, que chegou a impressionantes 1972% em 1989, corroeu os ganhos nominais sem que houvesse correções adequadas para a categoria militar. Nesse cenário de instabilidade, o então capitão Jair Bolsonaro ganhou destaque ao transformar a insatisfação salarial dos militares em um tema de debate público. Em 1986, ele publicou um artigo na revista Veja intitulado "O Salário Está Baixo", argumentando que a remuneração dos militares estava defasada devido à inflação e à falta de reajustes. Esse episódio marcou o início de uma trajetória em que a questão salarial dos militares passou a ser tratada como um problema político e institucional. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a medida provisória 2215 reestruturou a remuneração dos militares, mas sem compensar integralmente as perdas inflacionárias acumuladas. Nos governos seguintes, como os de Lula e Bolsonaro, foram concedidos reajustes lineares ou escalonados, como os 13% em 2005 e os 9% previstos para 2025. No entanto, esses aumentos sempre ficaram abaixo da inflação acumulada. Recentemente, entre 2025 e 2026, foram aprovados reajustes de 9% em parcelas para as Forças Armadas, mas limitados ao soldo base, sem abranger outras vantagens. Atualmente, em 2026, os vencimentos dos militares variam consideravelmente conforme a patente. Um soldado recebe cerca de R$ 1.177, enquanto um general pode chegar a R$ 14.711. Esses valores, no entanto, não refletem uma equiparação plena com os salários de servidores civis ou de militares estaduais. A ausência de um mecanismo automático de correção salarial, vinculado à inflação oficial, levou a negociações pontuais a cada governo, resultando em uma defasagem crônica que persiste até hoje. A Constituição Federal de 1988, embora reconheça a importância das Forças Armadas em um capítulo específico, menciona poucas profissões de forma explícita. Entre elas estão advogados, jornalistas, médicos, profissionais de saúde, professores e algumas funções técnicas ligadas à administração da justiça e ao serviço público. Apesar de não ser uma profissão no sentido tradicional, os militares possuem um regime jurídico próprio, com direitos e deveres distintos dos demais trabalhadores. Mesmo sem dados socioeconômicos detalhados, é possível perceber a gravidade da situação salarial dos militares brasileiros. O caso de Jair Bolsonaro na década de 1990 é um exemplo claro de como a insatisfação com os vencimentos sempre esteve presente, mesmo em períodos de melhoria nas condições trabalhistas do país. Na época foi necessário que um militar da ativa rompesse com os regulamentos para expor publicamente a deterioração dos salários na caserna. Bolsonaro associava a crise salarial à evasão de cadetes e à desmotivação dentro do Exército, tentando enquadrar o problema como uma questão institucional, e não apenas individual. Essa abordagem destacava a necessidade de uma solução estrutural,
que fosse além de reajustes pontuais e enfrentasse as raízes do problema. Hoje, se surgisse um novo militar com o perfil de Bolsonaro, é pouco provável que ele viesse do Exército. Um levantamento exclusivo da revista Sociedade Militar revelou que nos primeiros 3 meses de 2026, 21 oficiais aviadores da Força Aérea Brasileira pediram exoneração. Se essa tendência se mantivesse, a FAB poderia encerrar o ano com a perda de mais de 84 profissionais qualificados. Menos de um mês após a divulgação desses dados, outro oficial aviador solicitou sua saída do serviço ativo. Ao longo das últimas décadas, a remuneração dos militares foi moldada por uma série de planos econômicos, medidas provisórias e reajustes pontuais que nunca resolveram o problema de forma definitiva. O resultado é uma situação em que a Constituição reconhece a importância das Forças Armadas, mas a realidade empurra oficiais e praças para a desmotivação e, em casos extremos, para a evasão. Os pedidos de baixa na FAB em 2026 são um reflexo claro desse cenário. Se não houver uma mudança na forma como o país aborda a política salarial dos militares, o chamado drama salarial deixará de ser apenas um tema da história recente para se tornar um fator concreto de enfraquecimento da capacidade operacional das Forças Armadas. A manutenção desse quadro pode comprometer não apenas a motivação dos profissionais, mas também a eficiência e a prontidão das instituições militares brasileiras.